O patrimônio do banqueiro Daniel Vorcaro aumentou em quase 600% em apenas 8 anos. Quem vai trazer os detalhes desse levantamento é o Misael Mainetti. Misael, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Esses dados, essas informações foram enviadas para o colegiado que apura o caso do INSS, a CPMI do INSS, foi isso? Conta pra gente. A essa altura, qualquer tipo de informação é enviada oficialmente ou não para as investigações, pode ter certeza. Muito boa noite para você, candidato, para todo mundo que acompanha os pingos nos is. O patrimônio de Daniel Vorcaro apresentou um crescimento muito grande ao longo dos últimos 8 anos, aumento de 588%. De acordo com as informações obtidas pela investigação parlamentar, o avanço patrimonial aconteceu gradualmente a partir de meados da década passada, acompanhando a expansão dos negócios no setor financeiro e também no setor empresarial. Em apenas um ano recente, por exemplo, a soma de bens e direitos declarados por Vorcaro subiu de aproximadamente R$1,5 bilhão para mais de R$2,5 bilhões, conforme registros do imposto de renda enviados à comissão parlamentar. Esses documentos também mostram mudanças na composição desse patrimônio. Em 2023, o empresário informou manter quase R$1,5 milhão no dinheiro vivo, valor que caiu para R$250 mil no ano seguinte. Só para ficar mais claro, repetindo, então ele informou em 2023 manter cerca de R$1,5 milhão, valor que caiu para R$250 mil nos anos seguintes. A informação faz parte do material encaminhado para o órgão de controle ao Congresso no contexto de todas as apurações envolvendo operações financeiras relacionadas ao grupo empresarial ligado ao banqueiro. 588% de aumento, então, de bens declarados em 8 anos. Bastante, hein? Pois é. E não dá para dizer que o cara é um craque em investimentos. Talvez tenha uma outra estratégia aí, né, Misael? Deixa eu tratar com os comentaristas. Misael vai seguir vários outros assuntos para tratar. Bom trabalho para você. Deixa eu seguir aqui com os nossos comentaristas. Vamos retomar a discussão, passar a bola para o Bruno Musa. Essa é uma informação importante, né, Musa? Patrimônio de Vorcaro crescendo quase 600% em 8 anos. Tem algum investimento que paga isso no acumulado? Se tiver, fuja, porque provavelmente vai ter o Banco Master por trás e vai ter alguma correlação estranha aí. O problema é que isso muitas pessoas normalmente acreditam. Vejam, eu tenho alguns clientes que me ligaram que tinha alguma boa quantidade dentro da Fictor. Ah, mas me paga 3% ao mês. É aquilo que eu sempre falo, as pessoas precisam entender um pouco e ser responsáveis também com as suas próprias decisões. E entender que se alguém te paga 3%, precisa ganhar mais na outra ponta para pagar 3% e ainda sobrar algo para ele. Ninguém vai fazer isso de caridade, porque eu gosto de você, vou te dar 3% ao mês. Mas não, esse tipo de pensamento ele para na superficialidade. Estão me pagando 3%. Veja, nós estamos passando para uma das maiores recuperações judiciais da história do Brasil. A Raizen, 65 bilhões de reais, Caniato. Sabe qual era o rating das principais agências de crédito? AAA, significa risco praticamente zero. E tá aí, a mesma coisa que a gente viu, por exemplo, lá atrás das agências de crédito na mesma atuação, quando foi a grande crise dos Estados Unidos em 2008. Tudo que eu quero dizer é que vale analisarmos isso mais a fundo. Não tem nenhum tipo de investimento que cresça nesse patamar. Mas investimento não. Ele poderia abrir uma empresa e nessa empresa ele ter realmente muito sucesso. Criou um produto, criou um serviço que teve uma demanda gigantesca pela sociedade. Tudo bem, pode acontecer, desde que seja realmente um produto e um serviço desenvolvido dentro da legalidade que satisfaça as demandas dos consumidores, de um conjunto de consumidor. Agora, o que nós estamos vendo é que esse patrimônio é justamente dessas pessoas que perderam na Fictor, dessas pessoas que perderam no CDB, da Rio Previdência, do Amapá Previdência, enfim, de várias cidades que aportaram a Previdência por lá e não tiveram de volta, assim como aqueles que conseguiram dentro do Fundo Garantidor de Crédito, que também é dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro nosso. Então, o que nós estamos falando, repito sempre, é a maior fraude do sistema bancário brasileiro em números disparados, corrigido pela inflação, em valor nominal também. Então,
temos que ser cada vez mais diligentes com o que está acontecendo. Pois é, a partir dessa notícia precisa entrar num outro capítulo de discussão, porque quando a gente fala das investigações, a gente fala muito das figuras de duas instituições, né? STF e Polícia Federal. Mas quando a gente trata da questão financeira, aspectos técnicos, é preciso olhar também para outras instituições, principalmente Banco Central e CVM. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, porque a gente já tratou disso em alguns momentos. O Dávila sempre gosta de reiterar e de sublinhar a seriedade e o profissionalismo do sistema financeiro, o sistema bancário brasileiro. Mas, Dávila, alguma coisa de errado aconteceu e é preciso também jogar luz sobre a atuação de Banco Central e da CVM, porque o Banco Master operou por 5, 6 anos como se fosse um player muito sério, recebendo avaliações muito positivas e tendo seus CDBs vendidos ou revendidos por bancos grandes, né, que inclusive davam as maiores contribuições para o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Alguma coisa precisará ser corrigida. Com certeza, Caniato, mas aí é que está uma instituição responsável. O Banco Central não está se esquivando de rever regras, rever o que aconteceu, os erros cometidos para corrigir a instituição. É assim que se funciona uma instituição. Nenhuma instituição é perfeita, mas no momento em que a instituição não consegue a tempo mostrar o tamanho deste problema que chama Banco Master, teve que chegar onde chegou, uma perda de mais de 50 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Serviço, de crédito, precisa parar, pensar onde errou. Mas o Banco Central vem fazendo isso, e isso eu mostro que é a prova da seriedade do Banco Central. O Banco Central não está fazendo como o Supremo, que cada um fica tentando encobrir o ato do outro. Não, ali estamos falando, não, temos erros, vamos rever as regras, vamos ver onde falhamos, admite erros. Um dos erros, nós já comentamos aqui várias vezes, é justamente a questão do peso da responsabilização individual de uma pessoa. Então imagina, se você hoje é um diretor de fiscalização do Banco Central, você só vai liquidar uma instituição se tiver evidências cabais que você tem que fazer aquilo, porque senão você pode ser processado por omissão. Mas imagina se você antecipa isso, e o Banco Master mostrava a caixa no seu balanço, de que ele tinha caixa. Bom, como é que você vai fazer uma intervenção no banco que está lá mostrando fluxo de caixa, que está mostrando dinheiro em caixa? Difícil. Então tem coisas que precisam ser revistas. Agora, o Banco Central está sim assumindo de maneira aberta esta revisão de regras de onde falhou. E faz isso justamente para não perder a confiança do sistema financeiro. Não podemos esquecer que o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, fez 38 alertas antes do episódio estourar. Então, Caniato, essa transparência, esse jogo aberto, que precisamos rever regras, isso mostra maturidade e não fragilidade e fraqueza. Foi um erro, cometeram um erro, mas agora vamos tentar resolver como superar o erro e transformar o Banco Central numa instituição fiscalizadora ainda mais forte e confiável. Pois é, recebendo a audiência da Jovem Pan News, o patrimônio de Daniel Vorcar, cresceu algo em torno de 600% em um intervalo de 8 anos. Passou de 82 milhões de reais para quase 600 milhões de reais. Bom, tá claro que a gente precisa se debruçar sobre os aspectos criminais, mas os equívocos e os erros no sistema financeiro que não conseguiu identificar a tempo antes da fraude estourar, isso também precisa ser apurado, não? Sem dúvida, mas a gente precisa ter cautela aqui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? O crescimento patrimonial por si só não quer dizer nada. A gente não pode achar que isso é um indício, porque muitas pessoas do Brasil viram o seu patrimônio crescer de forma espantosa nos últimos anos. Agora, o que várias dessas pessoas tinham em comum é que elas faziam negócios com o Estado brasileiro ou, melhor ainda, tinham parentes que ocupavam cargos importantes no Estado brasileiro. Então, embora esse crescimento patrimonial assustador por si só não queira dizer nada, considerado em conjunto com outros fatos, ele pode indicar alguma coisa. Agora, é sempre bom a gente
apontar, Caniato, isso não é privilégio do Brasil. Uma das investidoras mais bem-sucedidas dos Estados Unidos é Nancy Pelosi, que é deputada federal pelo Partido Democrata há uns 50 anos. Inclusive, já foi presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Pois é, os muitos aspectos que envolvem as investigações no caso do Banco Master, que ocorrem em várias frentes, né? A gente trata muito daquela apuração que acontece pela Polícia Federal, no STF, com autorização da Justiça, tem também a primeira instância cuidando de uma parte, bem como o STJ, né, no caso que envolve, por exemplo, governadores. Mas tem também essa parte mais técnica, Banco Central, CVM, debruçados, identificando erros que eventualmente tenham sido cometidos. Trouxemos informações há pouco a respeito de servidores do Banco Central que teriam sido comprados ou recebiam algum tipo de benefício de Daniel Vorcaro, e aí eles prestavam uma consultoria, né? Orientavam como Daniel Vorcaro deveria proceder em reuniões com integrantes do Banco Central.